Você já se pegou, sabe, refletindo sobre seus sonhos, tentando decifrar aqueles símbolos estranhos e emoções intensas? Ou já se perguntou por que a gente age de certas maneiras, mesmo sabendo que não deveria? Sei lá, tipo, quando você tá no automático. Tipo isso. Hoje vamos mergulhar fundo no mundo de Sigmund Freud, hein? Freud. Pra tentar entender a mente humana, né? Nossa. Através das lentes da psicanálise. Nossa, é fascinante como Freud, né? A partir da análise dos sonhos, conseguiu desvendar um universo, nossa, super complexo e cheio de mistérios, que é o inconsciente. Uau. Através de obras, né? Tipo, a interpretação dos sonhos, novas conferências introdutórias sobre psicanálise. Nossa, ele nos convida a, tipo, explorar as profundezas da mente humana, revelando como os nossos desejos, medos e traumas moldam quem a gente é, né? E esses desejos, esses medos, tudo isso que habita o inconsciente, será que influencia nossas ações no dia a dia? Tipo, sei lá, quando a gente dá um fora em alguém sem querer, ou esquece o nome de uma pessoa importante. Tá, tipo, ato falho. Que atos falhos. Exatamente. Os atos falhos, para Freud, são tipo janelas pro inconsciente, revelando desejos e conflitos que a gente tenta reprimir. Caramba! Os sonhos. Ah, Os sonhos. Freud viu os sonhos como a estrada real pro inconsciente, onde os desejos reprimidos se manifestam de forma simbólica. Nossa, interessante. Mas me explica uma coisa. Como a gente pode interpretar esses símbolos dos sonhos? Tem, tipo, um dicionário de sonhos freudiano que a gente pode consultar. Seria ótimo, né? Seria. Mas a interpretação dos sonhos para Freud não é tão simples assim. Cada símbolo pode ter vários significados diferentes, sabe? Dependendo do contexto de vida de quem sonhou. De quem sonhou. Então, para interpretar os sonhos, a gente precisa virar detetive da mente, buscando pistas na história, nas emoções de cada pessoa. É uma ótima analogia. Freud defendia que a análise dos sonhos exige um mergulho profundo na história do paciente, buscando entender as experiências, os traumas, os desejos reprimidos. Para ele, o analista atua como um arqueólogo, escavando as camadas do inconsciente, sabe? Em busca de vestígios do passado que podem estar influenciando o presente. e falando em passado, Freud falava muito sobre a infância, né? Qual a relação da nossa infância com a formação da nossa personalidade, a visão dele? Para Freud, a infância é o terreno fértil onde a personalidade se enraiza. Ele acreditava que as experiências que a gente vive nos primeiros anos de vida, principalmente as relacionadas aos nossos desejos e às relações com os nossos pais, moldam profundamente quem a gente se torna. Tipo, se você teve uma infância super protegida, isso pode se tornar uma pessoa mais insegura na vida adulta. Exatamente. Freud diria que a superproteção dos pais pode levar a uma fixação na fase oral do desenvolvimento psicossexual, resultando em traços de dependência e insegurança na vida adulta. Nossa. E o famoso complexo de Édipo. Eu lembro de ter estudado isso na escola, mas confesso que é meio confuso na época. O complexo de Édipo é um dos conceitos mais conhecidos e polêmicos do Freud. Basicamente, ele descreve a fase do desenvolvimento infantil por volta dos 3 aos 5 anos de idade, em que a criança desenvolve uma atração sexual pelo pai do sexo oposto e rivalidade com o pai do mesmo sexo. Mas essa atração é sexual no sentido literal da palavra. É. Parece um pouco perturbador pensar dessa forma. Calma, não é bem assim. Para Freud, a sexualidade infantil não se manifesta da mesma forma que na vida adulta. Ele usava o termo sexualidade de forma mais ampla para se referir à busca por prazer, sabe? E à energia vital que impulsiona a criança a explorar o mundo e se conectar com as outras pessoas. Ah, entendi. Então, o complexo de Édipo seria mais uma questão de sentimentos intensos, tipo amor, ciúmes, rivalidade, que a criança experiencia nessa fase. Isso mesmo. E a forma como a criança lida com esses sentimentos, né? E com a resolução do complexo de Édipo, ou seja, a superação da fase edípica, vai ter um grande impacto na vida adulta dela, influenciando as relações amorosas, a autoestima, a capacidade de lidar com frustrações. Caramba. Então, essa fase da infância é tipo um divisor de águas na formação da nossa personalidade. Mas e se essa fase não for bem resolvida? Que tipo de problemas isso pode causar à vida adulta? Aí que a coisa complica. Para Freud, a não resolução do complexo de Édipo pode levar a neuroses na vida adulta. A pessoa pode, por exemplo, desenvolver medos irracionais, inibições sexuais, dificuldade em se relacionar amorosamente ou até mesmo repetir padrões de comportamento autodestrutivos. Mas espera aí. Quer dizer que todos os nossos problemas na vida adulta são culpa da nossa infância. Parece um pouco determinista demais, não acha? É verdade que Freud dava muita ênfase à influência da infância, mas ele não era um determinista radical. Ele acreditava que, embora as experiências da infância nos marquem profundamente, a gente não é prisioneiro do nosso passado. A psicanálise, né? Como método terapêutico, justamente se propõe a nos ajudar a entender e superar os traumas, os conflitos do passado que nos impedem de viver plenamente no presente. Entendi. É como se a psicanálise nos desse a chave para abrir as portas do nosso inconsciente, revelando os fantasmas que nos assombram e nos dando a chance de enfrentá-los. Exatamente.
E ao desvendar-nos os mistérios da nossa mente, a gente pode trilhar um caminho mais livre, mais autêntico, libertando-nos dos grilhões do passado e assumindo as rédeas da nossa própria história. Falando em fantasmas que nos assombram, Freud também explorou a fundo a estrutura da psique humana, certo? Ele apresenta aquele famoso trio, o ídio, o ego e o superego. Como essas instâncias psíquicas interagem dentro da gente. Imagine um palco dentro da sua mente onde 3 personagens atuam: o id, o ego e o superego. O id, regido pelo princípio do prazer, é o personagem impulsivo, movido por instintos primitivos e desejos imediatos, sem se importar com as consequências. É como uma criança mimada que quer tudo pra si aqui e agora. O Igo. Qual o papel dele nessa peça? O ego é o personagem racional, sabe? Um mediador entre os impulsos do id e as demandas da realidade. Ele tenta satisfazer os desejos do id de uma forma realista, socialmente aceitável. Buscando evitar conflito, dor. É como um diplomata habilidoso, negociando entre as vontades do id e as regras do mundo exterior. Entendi. Então o ego seria o douto da história, tentando colocar ordem na bagunça. Exatamente. O ego é o responsável por controlar os impulsos, adiar gratificações, tomar decisões racionais, lidar com as frustrações da vida real. Mas nem sempre essa tarefa é fácil, principalmente quando o id está pressionando com seus desejos intensos e irrefráveis. E o superego? Ele entra em cena para ajudar o ego a controlar o id. Na verdade, o superego é um personagem um tanto quanto rígido, moralista. Ele representa a internalização das normas, valores e proibições sociais. É como um juiz severo, que observa e julga as ações do ego, impondo limites aos impulsos do id. Seria a nossa consciência moral, aquela vozinha que diz não faça isso quando a gente está prestes a cometer uma travessura. Exatamente. O superego nos impõe um dever ser, né? Nos cobra a perfeição, nos faz sentir culpados quando a gente transgride as regras. Ele é o guardião da moral, mas também pode ser uma fonte de ansiedade, de culpa, nos levando a reprimir nossos desejos e a nos punir pelos nossos erros reais ou imaginários. Nossa, que trio complicado. E como esses 3 personagens se dão no palco da nossa mente? Rola muita briga entre eles. O tempo todo. Imagina o id como um rebelde impulsivo, o ego como um diplomata tentando apaziguar os ânimos e o superego como um juiz implacável. Freud acreditava que o conflito entre essas instâncias psíquicas é inevitável e que a forma como a gente lida com esse conflito molda a nossa personalidade e influencia o nosso comportamento. Nossa, é muita coisa para processar. E a gente ainda tá só arranhando a superfície do iceberg freudiano. Realmente, o universo da psicanálise é vasto, cheio de nuances. Mas a cada camada que a gente desvenda, a gente se aproxima um pouco mais da compreensão da complexa e fascinante máquina humana que é a nossa mente. E por falar em conflitos, você já parou para pensar como a nossa mente lida com a ansiedade, sabe? Aquela sensação de apreensão, de que algo ruim vai acontecer. Nossa, quem nunca, né? A ansiedade é quase uma companheira inseparável nos dias de hoje, né? Principalmente com tantas pressões e incertezas. Mas o que o Freud dizia sobre isso? Freud via a ansiedade como um sinal de alerta, um mecanismo de defesa do ego, sabe? Diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. É como se o ego estivesse dizendo: ei, cuidado, tem perigo à vista. Mas essa ameaça pode ser o quê? Uma prova difícil, uma apresentação importante no trabalho. Isso. Um encontro amoroso. Exatamente. A ansiedade pode ser desencadeada por várias situações, né? Desde as mais corriqueiras, tipo falar em público, até as mais complexas, como lidar com o trauma do passado. Para Freud, o importante é entender a origem dessa ansiedade, o que está alimentando ela. E como a gente faz para entender essa ansiedade? Tem algum manual de instruções da mente que a gente possa consultar? Freud diria que a psicanálise é um mapa para navegar nesse labirinto da mente. Através da análise dos sonhos, dos atos falhos, da livre associação de ideias, a gente pode ir desvendando as raízes da nossa ansiedade, né? E encontrar formas de lidar com ela de uma forma mais saudável. E como a gente sabe se a nossa ansiedade é normal ou se já passou dos limites, virando um problema que precisa de ajuda profissional? Freud identificou 3 tipos de ansiedade, né? A realística, a neurótica e a moral. A ansiedade realística é aquela que a gente sente diante de perigos reais, tipo um animal selvagem ou um assalto. É uma resposta natural do nosso organismo para nos proteger. Faz sentido. E as outras 2? A ansiedade neurótica surge quando a gente reprime impulsos do id que a gente considera inaceitáveis, perigosos. É como se o ego estivesse em constante luta para manter esses impulsos trancafiados no porão do inconsciente. E essa luta gera ansiedade. Então seria como tentar segurar uma panela de pressão fervendo. Uma hora a pressão aumenta tanto que a panela explode. Perfeita analogia. E a ansiedade moral surge do medo da punição do superego, da culpa por termos transgredido as normas morais. É como se a gente tivesse um juiz interior nos condenando
condenando pelos nossos erros reais ou imaginários. E quando essa ansiedade neurótica ou moral se torna tão intensa que a gente não consegue lidar sozinho. Aí entra a psicanálise. Exatamente. A psicanálise pode nos ajudar a entender a origem da nossa ansiedade, a identificar os conflitos inconscientes que estão alimentando ela e a encontrar formas mais saudáveis de lidar com essa ansiedade. E Freud falava também dos mecanismos de defesa do ego, né? Aquelas estratégias que a gente usa, muitas vezes inconscientemente, para lidar com a ansiedade e proteger a nossa autoestima. Sim. Os mecanismos de defesa são como escudos que o ego usa para se proteger das investidas do id e do superego, né? Eles nos ajudam a lidar com situações difíceis, mas quando usados em excesso, eles podem nos impedir de encarar a realidade, de resolver os problemas de forma eficaz. Me fala alguns exemplos desses mecanismos de defesa. Aposto que a gente usa vários deles no dia a dia sem nem perceber. Um dos mecanismos de defesa mais comuns é a repressão, que consiste em empurrar para o inconsciente pensamentos, sentimentos ou desejos que a gente considera inaceitáveis. É como se a gente tentasse varrer a sujeira para debaixo do tapete, sabe? Fingindo que ela não existe. O outro mecanismo que a gente usa bastante, eu acho, é a negação. Tipo, quando a gente se recusa a aceitar uma notícia ruim, ou finge que um problema não existe. Exatamente. A negação é como um escudo que a gente usa para se proteger da dor da realidade. É um mecanismo de defesa comum em situações de luto, por exemplo. Quando a pessoa se recusa a acreditar que a pessoa amada se foi. E a racionalização. Essa eu acho que eu uso bastante. É quando a gente inventa desculpas lógicas para justificar nossos erros ou comportamentos que, no fundo, a gente sabe que não são lá muito corretos. A racionalização é um mecanismo de defesa que nos ajuda a proteger a autoestima, fazendo a gente acreditar que a gente agiu da melhor forma possível, né? Mesmo que lá no fundo a gente saiba que podia ter feito diferente. Nossa, esses mecanismos de defesa são fascinantes. É como se a gente fosse um mágico, criando ilusões para enganar a gente mesmo e escapar da realidade. Mas é importante lembrar que, embora os mecanismos de defesa nos protejam da ansiedade, eles também podem nos impedir de crescer, de lidar com os problemas de forma madura. A psicanálise nos convida a desvendar essas ilusões, a encarar a realidade de frente, a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Falando em realidade, o Freud também se dedicou a analisar as relações entre o indivíduo e a sociedade, né? Ele argumentava que a civilização impõe limites aos nossos instintos. Exatamente. Em O Mal-Estar na Civilização, o Freud explora esse conflito entre os desejos individuais, né, e as demandas da sociedade. Ele argumenta que a civilização exige que a gente renuncie a parte dos nossos impulsos primitivos em troca da segurança, da convivência social. Então, para viver em sociedade, a gente precisa abrir mão de parte da nossa liberdade. Tipo, trocar o estado de natureza pela segurança da vida em sociedade. É uma troca complexa, com seus prós e contras, né? O Freud argumentava que a repressão dos instintos, embora necessária para a vida em sociedade, gera um mal-estar inevitável, uma sensação de frustração, de perda da liberdade individual. É como se a civilização fosse uma gaiola dourada, que nos oferece conforto, segurança, mas às custas da nossa liberdade instintiva. Perfeita metáfora. O Freud acreditava que a tensão entre os desejos individuais e as demandas da civilização é uma constante na história da humanidade, né? E que essa tensão se manifesta de diversas formas, como nas guerras, nos conflitos sociais, nas neuroses individuais. E falando em neuroses individuais, o Freud também explorou a fundo os instintos, né? Ele via os instintos como forças poderosas que nos impulsionam, mas que também podem nos levar à autodestruição se não forem controladas. Exatamente. O Freud inicialmente postulou a dualidade entre os instintos sexuais, que ele chamou de Eros, e os instintos de autopreservação. Eros seria a força vital que nos impulsiona a amar, a criar, a nos conectar com os outros, né? Enquanto os instintos de autopreservação nos garantem a sobrevivência física. Mas essa visão evoluiu, né? Sim. Posteriormente, o Freud propôs a existência de dois instintos básicos. Eros, um instinto de vida, e o instinto de morte, que visa a redução da vida à matéria inanimada. O instinto de morte. Que conceito assustador! Seria como um impulso autodestrutivo que habita em nós. De certa forma, sim. O Freud argumentava que o instinto de morte se manifesta na agressividade, na violência, nos comportamentos de risco e até mesmo nas doenças. Ele acreditava que esse instinto é inerente à natureza humana, mas que a gente pode aprender a controlá-lo, a canalizá-lo para fins construtivos. E como a gente faz para controlar esse instinto de morte? Tem algum antídoto para essa pulsão autodestrutiva? O Freud acreditava que a sublimação é um dos mecanismos mais eficazes para lidar com o instinto de morte. A sublimação consiste em canalizar a energia destrutiva para atividades socialmente aceitáveis, criativas, como a arte, o esporte, o trabalho intelectual. Então, quando a gente escreve um poema melancólico,
pinta um quadro abstrato cheio de raiva, ou corre uma maratona para extravasar a energia acumulada, a gente está sublimando o instinto de morte. Exatamente. A sublimação é um mecanismo de defesa que nos permite transformar a energia destrutiva em algo positivo, construtivo, né? É como se a gente pegasse o carvão da nossa raiva e transformasse num diamante brilhante. Que bela metáfora. E o Freud também se debruçou sobre um tema que sempre gerou muita polêmica: a sexualidade feminina. Ele foi bastante criticado por suas teorias sobre a inveja do pênis, né? Sim, essa é uma das teorias mais controversas do Freud e que precisa ser analisado com bastante cuidado, né? Dentro do contexto da época em que ele viveu. O Freud, baseado na sua teoria da bissexualidade psíquica, argumentava que as mulheres, assim como os homens, passam por uma fase fálica, na qual o clitóris é o principal órgão de prazer. E o que seria essa inveja do pênis? O Freud acreditava que, ao perceber a ausência do pênis, a menina desenvolve essa inveja do pênis, que a leva a se afastar da mãe e se voltar para o pai, desejando dele o falo que a mãe não possui. Mas essa inveja seria no sentido literal, de desejar ter um pênis. Ou teria um significado simbólico? O Freud via a inveja do pênis como um fator crucial no desenvolvimento da feminilidade. Ele acreditava que, a partir da inveja do pênis, a menina renunciava ao seu amor pela mãe e direcionava sua libido para o pai, buscando nele a figura do falo. Essa teoria gerou muita crítica, né? Muitas feministas acusaram o Freud de machismo e de reduzir a sexualidade feminina à falta de um órgão masculino. É verdade. A teoria da inveja do pênis foi alvo de muitas críticas, muitas reinterpretações ao longo dos anos, né? Alguns psicanalistas contemporâneos defendem que essa teoria deve ser compreendida dentro do contexto histórico, social, da época em que o Freud viveu, né? Em que as mulheres eram vistas como inferiores aos homens. Ou seja, a inveja do pênis não seria uma inveja literal do órgão sexual masculino, mas sim uma metáfora para a falta de poder, de reconhecimento que as mulheres sofriam naquela época. Exatamente. É importante lembrar que a psicanálise, como qualquer teoria científica, né, está em constante evolução, reinterpretação. As ideias de Freud continuam a nos provocar, a nos inspirar a desvendar os mistérios da mente humana, mas é fundamental que a gente as analise de forma crítica, contextualizada. E por falar em reinterpretações, o Freud também explorou as aplicações da psicanálise para além da clínica, né? Tipo, ele acreditava que a psicanálise podia contribuir para várias áreas do conhecimento, como a arte, a literatura, a educação. Sim, o Freud via a psicanálise como uma ferramenta, né? Poderosa para a compreensão da mente humana e, consequentemente, para a compreensão da própria cultura. Ele defendia que a psicanálise podia ajudar a gente a desvendar os mecanismos psíquicos, né? Que se manifestam nas obras de arte, nos mitos, nos costumes, nas instituições sociais. Ou seja, a psicanálise seria como um raio-x da cultura, revelando as camadas ocultas de desejos, medos e conflitos que moldam a nossa forma de viver e de pensar. Exatamente. O Freud, por exemplo, ele analisou a obra do Shakespeare, né? A mitologia grega, a religião sob a ótica da psicanálise, buscando desvendar os simbolismos, as motivações inconscientes que permeiam essas criações humanas. E na educação, como a psicanálise pode contribuir, o Freud criticava bastante o modelo educacional da época, né? Sim. Ele criticava a educação repressora, né? Que priorizava a disciplina rígida, a moralidade imposta, sem levar em consideração os desejos e as necessidades da criança. Ele defendia uma educação mais libertadora que respeitasse o desenvolvimento psicossexual da criança e que ajudasse ela a lidar com seus conflitos de forma saudável. Seria como uma educação que reconhecesse a criança como um sujeito desejante, né? Com suas próprias pulsões, fantasias, e que a ajudasse a canalizar essa energia de forma criativa, construtiva. Exatamente. Para Freud, a educação devia ajudar a criança a encontrar um equilíbrio entre os seus desejos, né? E as demandas da realidade sem reprimir a individualidade dela, a criatividade. O Freud também se correspondeu com Albert Einstein, né? Eles discutiram a natureza da guerra, as possibilidades de evitar a violência. Era um tema, infelizmente, muito atual. Sim, essa correspondência entre Freud e Einstein é fascinante. Eles trocaram ideias sobre a natureza humana, a agressividade inata, as possibilidades de construir uma sociedade mais pacífica. O Freud, com o pessimismo característico dele, argumentava que a guerra é uma manifestação da pulsão de morte, né? Inerente à natureza humana. E que a paz seria uma conquista difícil, instável. Mas ele não descartava completamente a possibilidade de evitar a guerra, né? Não, ele reconhecia que a educação, a cultura, a razão, né, podiam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica. Mas ele não era muito otimista em relação à capacidade humana de controlar os seus impulsos agressivos. É como se a gente vivesse num eterno cabo de guerra entre eros, né? O instinto de vida e a pulsão de morte que nos impede a destruição. E a história da humanidade, com suas guerras e conflitos intermináveis, parece confirmar essa visão pessimista do Freud. De fato, a história da humanidade é marcada por ciclos de violência e de paz. Mas apesar do pessimismo do Freud, eu acredito que a psicanálise nos oferece uma ferramenta poderosa para a compreensão da nossa própria agressividade, né?
E quem sabe para a construção de um futuro mais pacífico. Para finalizar o nosso mergulho no mundo de Freud, eu queria te perguntar, qual o principal legado que ele nos deixou? Qual a principal contribuição da psicanálise para a compreensão da mente humana? Eu acredito que o principal legado do Freud foi a descoberta do inconsciente, né? Esse universo oculto que habita em cada um de nós e que influencia os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. O Freud nos mostrou que nem tudo que a gente faz, pensa ou sente é consciente e que muitas vezes a gente é movido por forças que a gente desconhece. É como se o Freud tivesse nos dado um mapa para explorar um continente desconhecido dentro da gente mesmo. E essa exploração, embora desafiadora, pode nos levar a um maior autoconhecimento, a uma vida mais livre, mais autêntica. Exatamente. A psicanálise nos convida a uma viagem, né, fascinante pelas profundezas da mente humana, uma viagem que exige coragem para a gente enfrentar os nossos medos, né, os nossos desejos reprimidos, os nossos traumas do passado. Mas é uma viagem que vale a pena, porque nos leva a uma compreensão mais profunda de quem a gente realmente é. E nesse mergulho no mundo de Freud, que insights você leva para sua própria vida? A psicanálise me ensinou a olhar para mim mesma e para os outros com mais compaixão, mais compreensão. Eu aprendi a reconhecer que todos nós somos seres complexos, né? Com luzes e sombras. E que muitas vezes a gente age de forma irracional, impulsiva, movido por forças que nem sempre a gente compreende. E você, caro ouvinte, o que achou dessa imersão no universo da psicanálise? Quais as suas principais conclusões? Quais as suas dúvidas? Lembre-se, esse mergulho é só o começo. Explore a obra do Freud, continue a desvendar os mistérios da mente humana e, quem sabe, encontrar respostas para suas próprias perguntas. Até a próxima. Até a próxima.